Vamos lá, boa tarde. Iniciando aí mais uma live. Aguardando aí a conexão. Aguardando aí a conexão das pessoas chegando para mais uma live, onde hoje nós vamos estar batendo um papo com a pastora Cíntia Louvice. Pastora Cíntia, que já terminou nesse momento de chegar aqui na nossa live. Hoje nós vamos bater um papo com a pastora, psicóloga Cíntia Louvice, debatedora da Rádio 93. Vamos estar falando aqui sobre solidão na alma. Esse tempo, esse período que nós estamos vivendo aí de pandemia, quantas pessoas, vivendo o isolamento social, quantas pessoas vivendo com medo, com pânico, muitas pessoas com dúvida. E essa tarde será uma tarde de grandes esclarecimentos. Eu peço a você que deixe aí o seu comentário, faça aí a sua pergunta. Desculpa a expressão que eu vou usar aqui do linguajar. Vamos sugar o máximo possível da nossa pastora, da nossa psicóloga, pastora Cíntia Louvice. Vai ser algo extraordinário nessa tarde. Aproveita, vai lá, chama um amigo, chama lá um parente seu, fala com ele, vamos lá para a live agora, o pastor Márcio está ao vivo, daqui a pouquinho ele vai estar entrando com a pastora psicóloga Cíntia Louvice. Você que conhece alguém que está passando aí por esse período, uma pessoa com síndrome do pânico, uma pessoa que tem depressão, que tem medo, chama ela, conversa com ela, fala, vamos ali, vamos assistir essa live, vamos tirar suas dúvidas, vamos ouvir o que a pastora Cíntia tem para falar. Deixa eu ler aqui alguns comentários. A Ednilza acabou de entrar, está mandando aqui uma boa tarde Ednilza. Deixa aí já, escreve aí a sua pergunta, o seu comentário. A pastora Cíntia daqui a pouquinho ela vai estar tirando todas as suas dúvidas. Eu quero desde já falar para você, preste bem atenção nisso que eu vou falar. Nós estávamos vivendo grandes expectativas acerca de um novo ano, só que a nossa realidade foi outra completamente diferente. E é justamente sobre isso que nós vamos falar aqui. Um ano tão esperado que trouxe para todos medo, desespero, terror, grandes perdas. Então nós vamos falar acerca de solidão na alma. É possível, nesse isolamento social, você estar vivendo no seu seio familiar, vivendo entre algumas pessoas dentro de casa e mesmo assim sentir-se sozinho, sentir solidão na alma. Então, dentro de alguns instantes, nós vamos iniciar aí essa live com a pastora, psicóloga Cíntia Louvice. Wagner Pereira acabou de entrar nesse momento. Um forte abraço, um grande colega, um grande amigo de trabalho. Um abraço, um beijo no seu coração aí, Wagner. O Raio Azul está fazendo aqui, como fazer para não ficar com medo de ler a Bíblia na frente de todos. Raio Azul, daqui a pouquinho a pastora Cíntia ela vai estar respondendo a sua pergunta. Daqui a pouquinho ela vai estar respondendo a sua pergunta. E a sua dúvida é a dúvida de muitas pessoas. Como fazer para ler a Bíblia, mas não ficar com vergonha na frente das pessoas? Forte abraço aí, Wagner. Vamos lá, vamos chamar então a nossa pastora Cíntia Louvice, psicóloga, debatedora da Rádio 93. Pastora Cíntia, pode nos chamar aí, fazermos aí a nossa conexão, porque o tempo é curto,
A live é cerca apenas de uma horinha e eu sei que nessa uma hora aí muitas pessoas têm perguntas aí, têm questionamentos. Acabou de entrar também ali o Tiagão Bernardes. Tiago, um forte abraço, meu irmão. Um beijo no seu coração. Paz, meu irmão. A Eliette também, minha esposa, acabou de entrar nessa live também. Oi, pastora Cíntia. Pastora Cíntia, já solicitou? Não apareceu para mim não, pastora Cíntia. Não apareceu não. Vai lá novamente, tenta novamente a solicitação. Não apareceu aqui para mim não. Pastora Cíntia, ela está... agora sim, vamos lá. Apareceu aqui. Vamos fazer uma transmissão. Aguardando aí o contato, a conexão. Vamos lá. Aí, pastora Cíntia. Boa tarde, irmã. Como está a senhora? Boa tarde, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tá tudo bem aí? A conexão tá dando certo? Para mim aqui tá tudo ok. Para os irmãos aí que estão nos assistindo nesse momento, estão conseguindo me ouvir? Ouvir a pastora Cíntia? Tá legal a conexão? Pastor Fábio também acabou de entrar. Pastor Fábio, um forte abraço, meu amado pastor. Saudades do nosso amado amigo e irmão, pastor Fábio. Vamos lá, o pessoal está dando ok. Pastora Cíntia, tá tudo ok. A conexão, o som. Vamos iniciar então? Vamos começar. Podemos começar. Tá tudo ótimo aqui para mim também. Ótimo. Pastora Cíntia, eu tenho conversado com muitas pessoas. Alguns meses atrás, estávamos vivendo aí uma grande expectativa de um novo ano, aguardando esse 2020 chegar. Só que a nossa expectativa, ela foi frustrada. Por quê? Porque a grande realidade que esse novo ano tão esperado, ele trouxe consigo um rumor de uma doença que logo se tornou uma pandemia, que veio devastando países, cidade, tirando vidas, desemprego. Aí veio o isolamento social e eu pesquisei, e foi uma grande realidade, que o número de consultas nos psicólogos Desculpa que caiu aqui. lotou. Os psiquiatras lotaram, está sem espaço, porque as pessoas estão com medo. As pessoas estão se isolando literalmente. E eu quero fazer de início uma pergunta para a senhora. Como uma pessoa, mesmo no seio da sua família, nesse isolamento social, pode se sentir só? Essa tão chamada solidão na alma. A senhora pode explicar para nós? Nós estamos vivendo um momento muito delicado, né? Um momento muito difícil, onde as pessoas estão isoladas, reclusas, aonde está convivendo com as suas próprias famílias. E muitas pessoas têm sentido essa solidão, ainda assim, no meio dessa família, no meio das pessoas que elas vivem. Porque acaba que as pessoas não estão tendo vida social, não saem, não trabalham, né? E algumas ainda, pelo contrário, estão trabalhando em casa, dentro de casa. Então, assim, e algumas pessoas têm me procurado, né? Algumas não, muitas pessoas, devido a essa pandemia, a esse isolamento social, alegando que tudo que sente aflorou, piorou. Depressão, ansiedade, essa carência, essa solidão, tá tudo muito difícil para as pessoas. E literalmente esse isolamento social, ele aflorou muito todos esses sentimentos e essas emoções. As pessoas estão reclusas, isso tem sido muito ruim, porque a vida social é importante. É importante
para as emoções, é importante, exercício físico é importante sair, ver gente, bater papo, conversar, é muito importante ir à igreja, né, estar junto com os irmãos, e a maioria das pessoas estão começando agora a retornar. Algumas ainda não estão voltando, ainda não voltaram. Então, isso tem sido muito difícil para as pessoas. Elas têm sentido essa solidão na alma mesmo. Essa solidão, esse isolamento tem sido terrível. Está aflorando, está piorando tudo que as pessoas estão sentindo, devido à nossa situação atual, né? E as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles foram muito afetados. Porque se para os adultos já é difícil essa reclusão, se para os adultos alguns ficam ansiosos, outros com medo. Agora imagina para uma criança. Como é que você explica para uma criança, para um adolescente que é ativo, que ele precisa viver nesse momento isolado? E tem crianças que acabam ali assistindo algumas reportagens ou ouvindo alguma coisa, estão pavorosas. Sim. Quando sai, agarram aí a sua mãe, agarram o seu pai, estão com muito medo. Como lidar com essa situação? E acaba que quando a gente passa isso para a criança, né, a gente vai falar a verdade, que existe um vírus, que existe uma doença, onde as pessoas estão ficando doentes. E aí a criança acaba ficando com medo, né? Porque a criança não entende muito essa ideia de morte, né? Então a criança fica com medo de ficar doente, de passar para o pai, de passar para a mãe, e a gente acaba trazendo para a criança até uma certa ansiedade, porque ela fica... tem um vírus aí fora, né? Uma pandemia que está acontecendo, a gente não pode sair, a gente tem que dizer isso para a criança de alguma forma, e acaba que torna a criança com medo dessa situação, e tem sido assim, ruim para as crianças. As crianças têm sentido, as crianças não estão indo à escola, as crianças não estão vendo seus amigos, as crianças não estão saindo para brincar. Então isso tudo também tá trazendo uma certa ansiedade para o meio das nossas crianças. Verdade. E o governo já estuda uma medida, uma maneira para retornar com as aulas, mas o medo, a preocupação é tão grande que muitos pais já disseram: o meu filho esse ano ele não retorna para a escola. Ele não retorna para a escola. E existe uma outra preocupação, porque esse isolamento sabemos que é para proteção, para prevenir. Mas e a cabecinha das nossas crianças? Pastora Cíntia, a senhora que é psicóloga, nos ajude agora, nós que somos pais. Como orientar? Como falar? Como lidar com essas crianças? Isso aí, os pais eles vão tem que ter muita sabedoria. Uma coisa que é importante, que eu tenho falado para os pais, como essas crianças não estão saindo, né, como eu acabei de colocar, não estão indo para a escola, muitas crianças fazem atividades, né, esporte. Muitas crianças, elas saem muito de casa, né? Tem uma vida social ativa e, de repente, essas crianças não vão ter mais, não tem. Então, é importante que os pais preencham, ocupem essas crianças. É legal os pais criarem uma rotina diária para essas crianças. Ter o dia da família, ter o dia da gente sentar. Hoje é o dia da família que a gente vai ver um filme, comendo pipoca. Aí amanhã é o dia da gente tentar, vamos fazer um nosso cultinho, fazer um culto em casa com as crianças, vamos ler a Bíblia, criar atividades para essas crianças, porque criar uma criança dentro de casa, dentro desse isolamento, ter que passar para a criança que nós estamos vivendo uma situação difícil, que vai passar, né? Nós acreditamos que isso tudo vai passar, mas ainda estamos vivendo assim. Então, assim, é importante que a gente tenha essa sabedoria e crie uma rotina diária com essas crianças. E é até importante para a gente também, que ocupa nosso dia a dia, ocupa a nossa cabeça, porque
a gente precisa se ocupar também, para que pensamentos negativos, para que essa ansiedade também não nos acometa. Sim, tem uma pergunta. E como tratar? Qual é o primeiro passo para aquela pessoa que está vivendo com essa doença chamada Síndrome do Pânico? Essa doença que sabemos que é grave, mas que muitas pessoas que estão de fora acabam falando assim, mas é frescura, não quer andar sozinho, está dando chilique. E só a pessoa que está vivendo isso, que tem esse sentimento, esse medo, esse pânico de ficar sozinho, de ficar sozinha, de andar nas ruas, sabe o que está vivendo. Qual o primeiro passo para iniciar o tratamento? O primeiro passo, se ela for diagnosticada com síndrome do pânico, né, que é uma síndrome, é um transtorno, e é importante que a gente entenda que isso não é frescura, que isso não é preguiça, que isso não é... As pessoas acham, porque é preguiçosa, é frescura, quer chamar atenção, tá carente. Não é nada disso, isso é uma doença, isso é muito sério. E isso pode levar a outros transtornos se isso não for tratado. Então, assim, o primeiro passo é a pessoa procurar ajuda médica, é o primeiro passo. E o segundo passo é procurar terapia, porque o psicólogo vai estar auxiliando, orientando, acompanhando essa pessoa durante a semana, sabendo como é que está o seu dia a dia, o que você sente, o que você pensa, o que está acontecendo com você. Porque o médico ele vai te medicar, você vai estar medicado. Mas quem é que vai acompanhar a sua vida é o psicólogo, que vai acompanhar a sua rotina, que vai te dar um auxílio, vai te dar um norte. Vamos por aqui, vamos fazer assim, vamos tentar dessa forma. É ele que vai te auxiliar. Então, é importantíssimo, quando você for detectado com um transtorno, uma síndrome, seja pânico, seja ansiedade, seja depressão, bipolaridade, qualquer outra, tem que procurar ajuda, não fique sozinho, sabe? Tem muitas pessoas que só procuram ajuda, isso é sério que eu vou falar agora. Muitas pessoas só procuram ajuda quando o negócio já está feio, sabe? Quando o nível já está num nível altíssimo. Verdade. E aí é muito pior. Então, se você conseguir detectar isso, procurar uma ajuda no início, é muito mais rápido, muito mais fácil. Você vai sentir muito menos. Aí as pessoas deixam para procurar quando está num nível muito alto. Aí o que acontece? A pessoa já está quase no fundo do poço. Aí o processo é muito pior. Porque a maioria das pessoas acham que elas vão conseguir sozinhas. Eu sozinha eu vou conseguir, eu vou relevar, eu vou dar conta. Não vai. Nós precisamos juntos, você precisa de ajuda. Por isso que a gente tem que falar. Esse tema da solidão da alma é muito importante, porque para deixar claro para as pessoas que elas não estão sozinhas. Ainda que nós estamos vivendo num mundo onde a tecnologia, a internet, nós vivemos num mundo que mais ou menos nós estamos entre 7 bilhões de pessoas no mundo. É muita gente. Só que ainda assim as pessoas se sentem sozinhas. Ainda assim as pessoas têm carências. Carências existenciais, carências emocionais. E por quê? Porque não procuram ajuda, não pedem, acham que sozinhos vão conseguir. Então é muito importante você pedir ajuda, sinalizar para alguém, sabe? Procurar a ajuda de um profissional que seja, de um líder, de um pastor, qualquer coisa, mas não fique sozinho. Olha que interessante. Pastora Cíntia, tem uma pergunta aqui aí de Nilza Otaviano. A pergunta dela é assim: meu filho hoje deu uma crise que acho que é ansiedade. O que eu faço? O filho dela teve uma crise de ansiedade. Isso está acontecendo muito nesse momento que a gente está falando, né? Nesse momento de isolamento social, as pessoas estão tendo surtos, crises de ansiedade. Então, assim, seu filho teve uma crise de ansiedade, procure ajuda. Peça ajuda para alguém. Ou então, peça ajuda de um psicólogo. O próprio psicólogo, ele vai te ouvir, ele vai analisar a situação, vai atender seu filho e vai ver se o caso dele é só terapia ou se o caso dele vai precisar de ajuda médica.
O próprio psicólogo ele vai identificar isso. Ou você vai, pede ajuda para Conexão. um líder. Tá ruim a conexão? Sim. Tá dando uma travada. Aham. Vê se melhorou. Melhorou. Tá. Então, como eu estava falando para ela, pede ajuda para alguém e observa. Aí é importante lá saber, essa foi a primeira vez que ele teve essa crise ou ele já teve outras? Porque isso também é importante a gente saber. Foi só uma? Aconteceu alguma coisa? Ele teve alguma situação de estresse? Então, por isso que é importante a ajuda de um profissional, porque ele vai saber indicar para ela o melhor caminho. Sim, Pastor Henrique, a minha conexão está boa. Pastor Henrique, um forte abraço, meu amado. Meus amados irmãos que estão nessa live, aproveita aí para deixar sua pergunta. Talvez você tenha uma dúvida e a sua dúvida seja a dúvida também de outra pessoa. Você coloca aí na mensagem a sua pergunta, a sua dúvida, e a pastora psicóloga Cíntia, ela vai estar conversando com você, vai estar tirando aqui a nossa dúvida. Pastora Cíntia, o que acontece? Porque esse assunto ele é muito importante, ele é um assunto interessante e é preciso lidar com essa situação. Além dessa pandemia, esse medo todo, a ansiedade, a depressão, Uhum. levou algumas pessoas ao suicídio. Levou pessoas a tirarem a sua vida. Justamente porque existe o problema, mas não trata. E às vezes Uhum. não há apoio da própria família. Porque tem pessoas, tem amigos, como falamos lá no início, isso aí é uma frescura. Esse medinho de você sair, você não quer fazer nada. Então tem pessoas que vão deixando isso virar uma bola de neve e quando a família dá por si, aquela pessoa já foi embora. E beleza, lembrei de algo aqui muito importante. Um ator de uma certa emissora, um ator que no seu personagem fazia as pessoas sempre sorrirem, mas se isolou no sítio e tirou a sua própria vida. Não sei se é esse caso, uma solidão na alma, porque por fora o camarada está rindo, está fazendo as pessoas sorrir, mas dentro dele a alma está dilacerada. Foi para o sítio, fez uma carta, tirou a própria vida. Estamos voltando aí com a conexão da pastora Cíntia. Aproveitar aqui o raio azul, o Isaac, ele fez uma pergunta, já volto com a senhora aí, o Isaac ele fez uma pergunta aqui. E a minha pergunta, pai, responde. O Isaac ele fez uma pergunta: como perder a vergonha em falar em público, em ler a Bíblia em público? Vou estar passando aí para a senhora essa resposta. Eu vi aqui, o Isaac botou, responde, pai. Isaac, então, tem vergonha de ler a Bíblia, né? De ler em público. Uma, uma ajuda bem legal para ele começar a perder esse medo é ele treinar, é a prática. A prática é a melhor coisa que ele pode fazer. O que ele vai fazer? Ler para ele mesmo no espelho, começar a ler para ele mesmo no espelho. Depois, ele lê para você, para o pai, para o amiguinho. Aí ele vai lendo para as pessoas da família, né? Ele vai lendo para quem está ali na casa dele. Hoje eu vou ler um versículo para vocês e vai perdendo esse medo. Até que daqui a pouco ele está lendo na igreja, está lendo no culto, está dando a palavra. Então, assim, vai praticando. Primeiro tenta ler para ele mesmo no espelho. Depois, o próximo passo, ler para a família, dentro de casa, ler para um amigo. E aí ele vai perdendo esse medo, porque o medo, ele é algo que nos paralisa. Então, se a gente não enfrentá-lo, a gente nunca vai conseguir vencer.
E não é só o medo de ler, é o medo de tudo, né? Tem gente que tem medo de falar em público, tem gente que tem medo de avião, tem gente que tem medo de muitas coisas. Se a gente não for tentando enfrentar os nossos medos aos poucos, eles vão nos paralisar e nós nunca vamos vencê-los. Então não deixe, Isaac, o medo te paralisar. Vai fazendo isso. Lê para você mesmo. Depois você lê para as pessoas da sua família, da sua casa, até que daqui a pouco você vai estar lendo. É assim mesmo. O pastor Fábio colocou aqui, ele não tem que ter vergonha. Quem tem que ter vergonha é quem não lê. KKKK. É isso aí. É por aí. É por aí. Pastora Cíntia, voltando aqui ao nosso assunto, eu estava falando com a senhora desse sintoma que muitas das vezes ele fica escondido. Estava falando de um ator de uma certa emissora que o seu personagem era fazer as pessoas sorrirem. Um cara que sempre nas entrevistas estava sorrindo, mas que um dia isolou-se no seu sítio, fez uma carta de despedida e ali cometeu o suicídio. Poderia ser isso também aí uma solidão na alma? Com certeza, ele vinha sofrendo de solidão na alma e que acometeu, né, uma depressão. Porque a pessoa que se suicida, ela já vem com uma depressão, mas às vezes a gente acha que a depressão, a pessoa tem que estar isolada no quarto, no escuro. A gente acha que as pessoas elas vão sofrer de depressão da mesma forma. Né? Todo mundo chorando, oprimido. Não, cada um sofre de uma forma de depressão. Muitas pessoas estão com depressão, mas estão trabalhando, estão saindo, estão tendo que viver. E até que chega um momento que ela não dá mais conta. Essa solidão na alma é muito sério. As pessoas vivem assim. E isso independente de dinheiro. Você vê que ele é um ator riquíssimo. Né? Então ele deveria ter tudo que ele queria. E um homem também, a gente falando da Bíblia, um homem que aconteceu a mesma coisa foi Davi. Davi era rei. Davi tinha tudo que ele queria. Mas no Salmo 25, no versículo 16, eu vou até ler aqui para vocês, olha o que Davi, ele chega no momento da vida dele, aonde ele fala, olha, Salmo 25, olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração, ele está falando, né? A ansiedade do meu coração se tem multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Aí ele fala, olha para mim, porque estou solitário e aflito. Davi era um cara que tinha tudo. Era um rei, tinha mulheres, tinha filhos, tinha dinheiro, né? Tinha riquezas. E ele chegou um momento onde ele estava se sentindo sozinho e aflito. Então, isso é independente da situação que você tenha. Então, isso pode acontecer. Só que a gente precisa buscar ajuda, a gente precisa ter aquele, né, aquele sinalzinho, opa, eu sozinho eu não vou conseguir. Eu vou pedir ajuda, eu vou me tratar, eu vou ver o que eu posso fazer. Não se entrega, nós não podemos nos entregar. Muitas pessoas, elas fazem isso, elas se entregam, deixam para lá, acham que vão conseguir vencer sozinhas, não preciso de ninguém, e isso aí só vai se afundando cada vez mais, porque as doenças psicossomáticas, elas são assim, você vai somatizando, só guardando, só guardando, só guardando. É aquilo que a gente faz, nós vamos relevando, deixa para lá, e esse deixa para lá, ele vai acumulando. Por isso que é somática, psicossomáticas, porque elas vão somando. Só que chega uma hora em que uma coisa é a gota d'água, onde a gente não dá mais conta, aí começam a vir as síndromes, os transtornos, que aí já vira uma doença. Então, por isso que a gente tem que procurar ajuda. Isso aí. A pessoa ela vai guardando, ela vai guardando, ela vai guardando, ela vai guardando, e pode acabar acontecendo o pior. Justamente Exatamente. por não tratar, pela vergonha. Tem pessoas que têm vergonha, pastor, assim, de procurar ajuda. Tem. E esse é um assunto que ele acomete
qualquer pessoa. Ele não escolhe cor, raça, ele não escolhe. Quantos pastores, grandes líderes, estão vivendo ansiosos? Exatamente. Estão passando pelo período de depressão. Mas talvez pela vergonha eu não posso me expor. Se eu procurar um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra, o que vão pensar de mim? Vão achar que eu estou louco. Eu Sim. sou um líder. Eu não posso me expor. E acaba expondo não só ele, mas a família também. Porque acaba adoecendo todos. Uhum. Exatamente. Não é isso que acontece? É isso que acontece. E muitas pessoas também têm preconceitos ainda, né? Ah, eu não vou no psicólogo, no psicanalista, no psiquiatra, porque eu não tô maluco. Eu não tô doido. E a gente precisa entender que isso não é loucura. O doido, o maluco, a loucura, ele vai se internar. Né? Ele vai precisar de uma internação, ele vai precisar estar recluso. Já as pessoas que procuram tanto psicanálise, quanto psicólogo, quanto um psiquiatra, eles estão se tratando. Porque a gente tem facilidade de ir no oftalmologista, no ginecologista, a gente tem facilidade de ir no ortopedista, mas a gente tem dificuldade de procurar ajuda para as nossas emoções. Né? Porque preconceito ou eu estou me expondo. Porque aí eu estou mostrando a minha fraqueza. Ser fraco não é pedir ajuda. E pedir ficar com a sua doença e deixar ela te dominar, aí é ser fraco. Isso aí. Eu vou citar o nome dele aqui, porque ele mesmo, em suas lives, em suas pregações, ele já colocou isso. Pastor Cláudio Duarte. Pastor Cláudio Duarte, um grande homem de Deus, um grande líder, um homem que Deus usa muito para abençoar a vida das pessoas, da família. Ele mesmo disse, nessa agitação do dia a dia, eu comecei a perceber algumas coisas. Eu estava perdendo o prazer em certas coisas. Me isolei no meu sítio, deixei a barba crescer. Minha esposa, o que está acontecendo com você? Ligou para um amigo da família, uma amiga, melhor dizendo, da família, uma psicóloga, psiquiatra, fez o devido tratamento e hoje está aí, ó, na ativa. Uhum. Parece que durou um período de tempo ali, hoje ele está na ativa. E ele falou que algumas pessoas não acharam isso certo. Ah, mas o senhor não deveria expor isso. Procurou um psicólogo, uma psiquiatra. E ele respondeu: se eu não tivesse feito isso, possivelmente a minha vida poderia parar ali. Eu poderia abrir mão dos meus filhos, da minha família, do meu ministério, ficar isolado e morrer aos poucos. Mas eu escolhi cuidar da minha vida, cuidar da minha saúde mental, física, cuidar do meu casamento. Porque não é só eu que adoeço. Todos que estão ao meu redor acabam É, adoecendo comigo. sim, a E é família justamente adoece. esse medo, esse preconceito, essa vergonha que devemos perder. Uhum. Exatamente, porque a família adoece junto, todo mundo sofre, todo mundo. Então, quando você está cuidando de você, você também está cuidando da sua casa, da sua família, porque todo mundo adoece junto. E você vê que isso é um período, se você se tratar, você vai ficar bom. Você vai precisar de ajuda num período, mas daqui a pouco tudo vai passar, você vai passar por isso. E é até bom, você vai ajudar outras pessoas, você vai dizer para outras pessoas, testemunhar a sua fé, a sua vida para outras pessoas. Isso é tão importante, mas nós temos esse medo, esse preconceito, essa dificuldade. Infelizmente, ainda existe muito isso no nosso meio. E aí a gente fica sabendo de pastores que se suicidaram. Você fica, meu Deus, o que aconteceu? Né? E as pessoas que estavam ao redor, a maioria diz que não sabia. Porque, por isso, né? Porque a pessoa tem medo de se expor, acha que que ele é fraco, fracassou, e isso não é fracasso. Todo mundo passa por isso uma vez, todo mundo tem um momento de tristeza, todo mundo passa por um momento difícil, só que nós devemos nos aperceber, olhar para nós e falar assim, será que isso é só um momento? Ou será que eu vou precisar de uma ajuda? Então,
procure ajuda, peça ajuda, sabe? Não desista, a gente não pode desistir, a gente não pode parar de crer. A gente tem que continuar, perseverar. Aqueles que perseverarem até o final receberão a coroa. Então, nós temos que receber a nossa coroa. Vamos passar por momentos difíceis aqui? Vamos. Mas em todos os momentos, Deus está conosco. E por isso que Deus levantou médicos, profissionais, pessoas capazes para nos ajudar. E a família, pastora Cíntia? Nessa pandemia, veio o isolamento social e agora nós temos que conviver mais tempo com a nossa família. O marido está conhecendo mais a sua esposa, a esposa está conhecendo mais o seu esposo, os pais estão conhecendo mais os seus filhos e os filhos conhecendo mais os pais. Como lidar com essa adversidade? Com esse grande desafio de conviver em família e fazer dar certo? É um grande desafio, porque numa família existem várias pessoas e essas pessoas têm personalidades diferentes, temperamentos diferentes, né? E aí a gente tem que ter cuidado para essa família não entrar num conflito familiar. Um conflito onde um não suporta mais o outro. Então nós temos que entender, olhar para o outro e saber que ele é diferente de mim, ele pensa diferente de mim. E nós devemos saber isso até com nossos amigos, na igreja, em todos os lugares que nós vamos, as pessoas pensam diferente da gente. E não é porque eu penso diferente de você que eu não te amo, que você não pode ser meu amigo, que a gente não pode conviver. Então, assim, a gente precisa ter uma boa relação e para isso a gente precisa, sabe, ter o quê? Maturidade. Os maduros, eles têm maturidade de entender que o outro não é igual a mim. Eu, às vezes, estou um pouquinho acima de maturidade, o outro ainda não chegou, ou o outro é mais e eu sou menos, não importa, mas nós vamos crescer juntos e eu preciso olhar para o outro e saber que ele é diferente de mim. Ele pensa diferente, ele vai agir diferente, porque ele vive num outro mundo, ele foi criado de uma forma, ele pensa de uma forma, e isso não pode nos separar. Isso não pode deixar que a minha casa, a minha família, viva um conflito. Pelo contrário, aí que nós vamos nos unir para um ajudar o outro na sua dificuldade. E se aí algumas pessoas falam para mim, mas aí se a pessoa não quiser ajuda, ore por ela. Ore por ela para que Deus quebrante o coração dela, para que Deus transforme a vida dela. Nós devemos viver em harmonia e comunhão com todos. Se não dá, ore por ele. Sabe? Peça que Deus haja na vida dele. Mas nós somos diferentes. E dentro de casa está acontecendo muito bem. Dia, quase não havia um encontro entre Agora pai e tá filhos. uma conexão forte. Verdade. Voltou. Esposa, filhos. E agora não. Agora com essa pandemia, estamos tendo oportunidade de nos conhecermos melhor. Estamos tendo oportunidade de convivermos mais juntos. E agora é o momento de aceitarmos esse desafio, né, pastora Cíntia? E sairmos dele vencedores. É uma oportunidade de sairmos dele vencedores, porque quando conhecemos mais a outra pessoa, fica mais fácil lidar
com não só aceitar as qualidades, mas fica mais fácil de você lidar com os defeitos, lidar com aquilo que pode ser mudado e também aprender a lidar com aquilo que não vai mudar e você tem que aprender a conviver para fazer dar certo. Exatamente. Até assim, esse autoconhecimento, nos conhecer, Mário, um também forte ajuda abraço, meu muito. amigo. Porque quando a gente se conhece, a gente sabe os nossos limites. Eu me conheço, né? Dando um exemplo, eu me conheço, eu sei que eu posso ir até aqui. Daqui para lá eu não posso, então eu não vou. Né? Eu estou tendo um debate com uma pessoa e eu estou vendo que essa pessoa vai ultrapassar o meu limite. Então, o que eu vou fazer? Irmão, vamos dar uma pausa, vamos dar uma pausa aqui, não está dando certo. Um outro momento a gente conversa. Isso é autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente sabe os nossos limites, as nossas fraquezas. Eu sei até onde eu posso ir. E se eu sei, eu não vou ultrapassar. Eu costumo até falar muito, eu falo muito isso para todas as pessoas que ao meu redor, eu falo que a gente precisa ter uma cerquinha da paz. E a gente não pode deixar que a pessoa pule a nossa cerquinha da paz. Então, no momento que a gente percebe que está pulando a minha cerquinha da paz, eu vou, peraí, vamos dar uma pausa aqui. Um outro momento a gente volta nessa conversa, não está dando certo. Então, eu fico aqui, você fica aí, vamos orar, irmão, porque já está ultrapassando um limite. Então, é se conhecer. Você se conhece, você sabe aonde você é fraco, onde você é forte, onde é o seu limite. Fica tudo mais fácil. Aí você consegue suportar o seu irmão em amor. Verdade. Pastora Cíntia, eu quero relembrar aqui a pergunta que aquela mãe fez, que eu estava aqui analisando, estava pensando nisso. A criança que a mãe, o pai chama para sair, vamos ali na rua, na padaria ou no mercado, e a criança começa a tremer, começa a chorar. Essa mãe que fez a pergunta, eu pedi para ela, olha, quando começar a live, faz lá a sua pergunta, pastora Cíntia. Porque, como pastora, e principalmente como psicóloga, ela vai poder te ajudar. Porque estavam preparando-se para ir para a consagração das crianças. E quando foi falado, nós vamos sair, a criança ela começou a tremer, a suar frio, diarreia, e não foi a primeira vez. E ela ficou preocupada com isso. Aí, agora eu quero fazer aqui uma pergunta para a senhora no lugar dessa mãe. Como procurar ajuda? Isso é sério? Isso é muito sério, por isso que eu até perguntei, né, se era a primeira vez ou se isso já tinha sido recorrente. Porque a primeira vez a gente vai observar, e se isso vem acontecendo com frequência, é importantíssimo ela procurar ajuda. É muito sério isso, essa criança está com crise de ansiedade, e isso pode virar, né, pode transformar numa síndrome do pânico, e já está indo para o físico, então isso já está sério, ela já tem sintomas físicos, como diarreia, coração acelerado, tremores. Então, assim, todos os sintomas de uma ansiedade, de um transtorno de ansiedade, essa criança já tem. Então, assim, já é sério. Procura ajuda, corre e procura ajuda, porque ele ainda é criança, é mais fácil de tratar, né, quando ainda está pequeno. Porque se você deixar essa criança dessa forma, ela entrar na fase da adolescência, aí nós vamos ter um problema muito pior. Porque a fase da adolescência é uma outra fase, que é uma fase muito complicada, é a fase das descobertas, do quero, não quero, do faço da minha vida o que eu quero, quem manda sou eu, é uma fase, né? Todo mundo passou, todo mundo vai passar, é normal. Então, se ele entrar na fase da adolescência com essa ansiedade, nós vamos ter um problema muito mais grave. Então, procura rapidamente ajuda,
de um psicólogo ou de um médico para poder ajudar essa criança. Não sei se o caso dele já vai ser de medicação, mas por isso que é importante você procurar ajuda agora, porque o médico ou um psicólogo vai saber te dizer por que caminho você seguir, tá bom? Mas procura logo para isso não avançar. Eu fiz essa pergunta para a senhora porque quando eu tomei conhecimento disso, eu falei, olha, é preciso procurar o tratamento agora, porque se deixar crescer dessa maneira, fica pior, como a senhora mesmo disse. Porque o adulto já é difícil tratar, porque tem lá seus medos, as suas reservas. Imagina uma criança, se a gente deixar, sabe, desenrolar essa situação, crescer dessa maneira. E a dúvida dessa mãe é uma dúvida de muitos pais que estão nos assistindo nesse momento, que irão nos assistir mais tarde ali no YouTube. Então, é uma doença séria, é grave, é preciso que venha levar isso em consideração, porque ansiedade, medo, síndrome do pânico não é brincadeira. Não é coisa de criança, não é chilique, é algo muito sério. Eu lembro que eu, fazendo o meu tratamento aí para rinite, eu estava mexendo muito as minhas mãos. O médico olhou para minhas mãos e disse assim: olha, você está muito ansioso. Você está muito ansioso. Você precisa se acalmar um pouquinho. Eu sei que estamos vivendo um tempo difícil, mas não adianta abraçar o mundo, não. Ele deu um sorriso e falou: relaxa, É. relaxa, fica tranquilo. Mas, procura um psicólogo só para bater um papo. Só para bater um papo, para conversar. Vai abrir um pouco seu coração, trocar uma ideia. E é assim, vamos dizer, é dessa maneira que a gente precisa ver a vida. Vou procurar ali, é psicólogo, psicóloga. Falando isso, pastora Cíntia, antes de terminar, vamos vendo aqui a hora. Antes de terminar, eu quero que a senhora deixe aí o seu contato. Deixe o seu contato para que as pessoas possam entrar em contato com a senhora, ligar para a senhora aí, conversar com a senhora, que isso é muito importante. Vamos às nossas... Pode falar. Não, é importantíssimo. Isso que você falou é muito importante. As pessoas procurarem, porque às vezes a gente quer abraçar o mundo. Nós vivemos um tempo onde nós temos muitos afazeres, né? Nós trabalhamos, nós somos pais, mães e filhos, e tem tantas coisas que a gente faz, e quando a gente vê, a gente não tem tempo para a gente se cuidar, né? Para olhar mesmo e falar assim, caramba, eu preciso parar um pouco, relaxar, entregar mais para Deus, né? Não conquistar tudo na força do meu braço, isso é muito importante. Mas aí no finalzinho eu deixo aí meu contato para quem quiser, precisar, tá bom? Eu vou deixar aí para vocês. Isso. Medo, síndrome do pânico, ansiedade, depressão, essas doenças psicossomáticas. É um mal do século? É um mal do século, né? Isso já sempre existiu, né? Depressão, por exemplo, é algo que a gente vê muito hoje, mas sempre existiu, só que a gente, na nossa atualidade, no mundo em que nós vivemos, na geração fast food, onde nós abraçamos o mundo, onde nós temos muitos afazeres, se tornou o mal do século, porque você olha para o lado, tem alguém com depressão. Você olha para o outro, tem alguém com pânico, tem alguém com medo, tem alguém bipolar, tem alguém com algum transtorno. Isso hoje em dia, antes a gente ouvia se falar sobre suicídio, por exemplo. Hoje a gente vê alguém do nosso lado, vizinho, da nossa família, da nossa igreja, vivendo isso, passando por isso. Então, assim, isso é muito sério. As coisas estão realmente... Nós estamos nos últimos dias.
sabe, nos últimos tempos, essa geração é uma geração realmente, como eu falei, a geração fast food, é tudo muito rápido, eu preciso correr, eu não tenho tempo, meu tempo é curto, né? Então a gente não para, a gente não relaxa, a gente não tem tempo para cuidar da família, para sair, para se cuidar, para viajar, para fazer uma coisa para a gente, né? São muitas coisas a fazer, então a gente não tem tempo. E isso tem acometido muitas pessoas, todos esses transtornos. Verdade. E quais os sinais? Como perceber os sinais de pessoas próximas a nós? O papel da família nesse caso é importantíssimo, sabe? Porque a família vai observar essa pessoa, vai começar a observar. E não é observar com esse olhar de frescura, mimimi, preguiça, quer chamar atenção, não. É observar com o olhar mesmo, sabe? Aquele olhar, peraí, a pessoa não tá legal. Então a gente precisa observar o comportamento dessa pessoa. A pessoa fica muito triste, a pessoa está se isolando, a pessoa tem ataques cardíacos, a pessoa tem medos recorrentes, e medos que você fica assim, peraí, esse medo é um medo absurdo, não é um medo... Porque assim, a gente precisa entender, o medo, ele é bom, tem um medo bom e tem um medo ruim, né? O medo bom, eu tenho medo de sofrer um acidente, eu tenho medo, se eu for por aqui eu posso me machucar, se eu fizer isso eu posso morrer, isso é um medo normal, né? Eu tenho medo de cobra, de leão, por exemplo, o medo que eu vou me machucar. Agora eu tenho medo de sair. Eu tenho medo de Papai Noel. Eu tenho medo, os medos assim que você vê que, peraí, isso não tá legal, esse medo não sair, e o medo que paralisa, né? Porque aí você não consegue sair do lugar, você não consegue fazer aquilo. Eu tenho medo disso, eu não vou fazer e eu travo, e esse travar é terrível. Então a gente tem que observar isso. O papel da família é importante e a gente precisa se olhar mais. Será que eu preciso de ajuda? Será que eu não vou conseguir sozinho? Então, ligou aquela luzinha vermelha, precisa procurar ajuda. Amém. Pastora Cíntia, vamos às nossas considerações finais e o conselho da senhora para essa mãe, para esse pai, para essa esposa, para esse esposo, para essas pessoas que estão convivendo com esses sintomas, estão convivendo aí com esse problema e até agora não estão sabendo lidar e até agora não sabem como iniciar o tratamento. Eu quero deixar aqui, né, um conselho para essas pessoas que estão vivendo, né, essa solidão na alma, pessoas que estão vivenciando dificuldades com filhos, com qualquer um da família, ou ela está vivendo, né, essa dificuldade, se percebe que está passando por um momento difícil. Eu quero dizer para você que você não está sozinho. Primeiro que Deus está com você. E Deus, ele nos dá sabedoria e entendimento para que nós possamos criar recursos. Então pense no recurso. Como é que eu posso sair dessa situação? A quem eu posso procurar? Quem é que eu posso pedir um conselho? Quem é que eu posso pedir ajuda? Por que caminho que eu posso seguir? Aonde vai ser melhor eu ir? Então, que Deus possa te dar sabedoria, que você possa saber qual caminho que você vai seguir. Eu deixo aí meu telefone, eu quero deixar meu telefone para você, se você precisar de um conselho, precisar de uma ajuda. Eu me coloco aí à disposição, dizendo que você não está sozinho. Nós não precisamos viver a solidão da alma. Você não precisa se permitir viver isso. Não se permita. Existem pessoas que podem te ajudar. Existem pessoas do seu lado. Não se permita. Não fique sozinho. Não se isole. Sabe? Não se deixe passar por isso. Não se permita mesmo. Então, o meu WhatsApp eu deixo aí para vocês. É 98661-1611. Também tem aí meu Instagram. Pode me chamar no Instagram. Tá bom? Então, assim, que Deus possa abençoar vocês. E
Não sei se a gente já está terminando, pastor, que eu queria orar por essas pessoas. Não, quero que a senhora ore, mas repita novamente, pausadamente, o número do WhatsApp. O WhatsApp é 986611611, tá bom? Aí, quando quiser aí, só chamar, e também pelo Instagram também, pode ser aqui pelo Instagram também. Amém, glória a Deus. Pastora Cíntia, eu quero agradecer, sabe, essa oportunidade de dividir essa live com a senhora, uma pessoa que eu admiro muito, porque todas as vezes que eu precisei da senhora, a senhora prontamente esteve ali para nos ajudar, para nos aconselhar. Muito em breve, eu vou falar isso aqui para todos ouvirem, muito em breve, ano que vem, eu vou estar me formando aí em psicanálise, porque a senhora foi uma pessoa, não sei se a senhora lembra, eu liguei para a senhora, o que a senhora acha? Tal, me incentivou muito, e é uma área que eu passei a admirar. É uma área que eu passei a amar justamente entendendo a alma da pessoa. Entendendo a pessoa. E o que me ajudou a ir para essa área, porque se você quer tratar alguém, você primeiro precisa ser tratado. Se você quer ajudar alguém, primeiro você precisa se ajudar. Se você quer curar alguém, primeiro você precisa tratar a doença ou as doenças da sua alma, para que você possa fazer isso com outra pessoa. Então, a senhora foi uma motivadora para que eu viesse dar esse pontapé início aí ao curso de psicanálise. Eu creio que vai agregar muito, sabe, no meu ministério, na minha vida, para abençoar outras pessoas, ajudar outras pessoas. Quero aqui agradecer a senhora esse compromisso, essa disposição por ter aceitado participar conosco dessa live. Um forte abraço ali para esse ministério abençoado. Manda aí, leva aí um abraço, um beijo meu para o pastor Fábio, para a família, e muito em breve nós estaremos juntos aí. Amém. O endereço, Amém. pastora Cíntia, do consultório? Fica aqui na Ilha do Governador, né? Aí a Estrada do Galeão. Mas aí me liguem, que aí é um pouco difícil, assim, né? Porque aí eu tenho que passar a sala, tudo, tem que marcar, agendar o horário. Mas podem entrar em contato, o Isaac até já botou aí na telinha aí para mim, esse secretário maravilhoso, hein? Botou meu telefone aí, tá aí pro pessoal. Então, qualquer coisa é só chamar. Isso aí, lá no meu Instagram, daqui a pouco eu vou estar postando o número, vou estar postando aí o banner para que você possa ir no Instagram da pastora Cíntia, ligar para ela, marcar aí essa consulta, e vai ser uma bênção. Pastora Cíntia, ela vai estar tirando agora um momento de oração, orando pela sua vida, orando pela nossa vida, para sairmos daqui abençoados. Amém. Então vamos orar? Senhor, no nome de Jesus. Pai, que Sim. o Senhor possa abençoar poderosamente, Senhor, todas as pessoas que estão hoje, Senhor, enfrentando a solidão na alma, pessoas que estão passando por síndromes, transtornos, por dificuldades. Tu és o médico dos médicos, Tu és o Senhor dos senhores. Tu é aquele, Senhor, que entra onde ninguém entra, aquele que faz o que ninguém faz. Tu pode, Senhor, fazer um milagre hoje na vida dos teus filhos. E eu creio, Senhor, que mais o Senhor fará. Porque nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. O Senhor é o nosso ajudador, o nosso auxiliador. O Senhor segura nas nossas mãos e não nos deixa, Senhor, fracassar. Pai, no nome do teu filho amado Jesus, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, o pastor Márcio, a sua... Jesus. Retornando aí, pastora Cíntia na oração, estabelecendo aí essa conexão. Estamos aí nos minutos, nos instantes finais. Pastora Cíntia vai encerrar aqui
ali. Um forte abraço. Que Deus